hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já sentiu um vazio? Não um vazio qualquer, mas um abismo se abrindo sob seus pés, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Essa é a angústia existencial, uma companheira constante da condição humana. Schopenhauer, com sua visão implacável, nos ensinou que a dor é o motor da filosofia. É no reconhecimento dessa dor, dessa angústia, que começamos a questionar o sentido de tudo. E se eu te dissesse que existe um caminho? Um pensador que não só compreendeu essa angústia, mas que nos deixou um mapa para navegá-la. Esse pensador é Jean-Paul Sartre. Ele não oferece respostas fáceis, nem soluções mágicas. Sartre nos confronta com a nossa liberdade. Uma liberdade Wadakar que nos assusta e nos encanta na mesma medida. Hoje, vamos desvendar um segredo de Sartre, uma chave para lidar com a sua própria existência. Não espere fórmulas prontas. O segredo de Sartre não é uma receita, mas um despertar. Um convite para abraçar a sua liberdade, a sua responsabilidade, a sua angústia e, assim, construir uma vida autêntica, consciente, profundamente sua. Prepare-se para questionar, para sentir, para se libertar. O abismo te espera, mas você não está sozinho. Sartre está aqui para te guiar, mas você está pronto para encarar a verdade? Sartre nos lança em um turbilhão de ideias com uma frase que ecoa através dos tempos: a existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? Que não existe um manual de instruções para a vida. Não nascemos com um propósito pré-definido, uma natureza humana imutável. Somos arremessados na existência, nus e cruz, sem um roteiro a seguir. Essa ausência de essência pode nos paralisar. A ideia de que somos totalmente responsáveis por criar nosso próprio significado é, no mínimo, assustadora. Mas é justamente nessa liberdade que reside o segredo. A beleza e o terror da existência humana se encontram nesse ponto. Pense nas suas escolhas. A carreira que você abraçou, o relacionamento que você construiu, o sistema de valores que você defende. Cada decisão, cada ação é um pincel que cala a tela da sua existência. Você está pintando um quadro que te agrada? Sartre nos convida a questionar a ideia de um destino traçado. Não estamos fadados a seguir um caminho pré-determinado. Somos escultores, não meros pedaços de mármore. Diante de nós, a vida se apresenta como um bloco bruto, esperando para ser moldado pela nossa vontade, pela nossa liberdade. Abrace a responsabilidade. Abrace a liberdade. Esculpa a sua existência. A má-fé, uma expressão que pode soar estranha, mas que carrega um peso enorme no pensamento de Sartre. A má-fé é a armadilha que nos impede de viver autenticamente, de abraçar a nossa liberdade. É a autoilusão de negar a responsabilidade que temos sobre nossas vidas. Como a má-fé se manifesta? De diversas formas. Nos escondemos atrás de papéis sociais, nos definindo como apenas um funcionário, um pai, uma mãe. Culpamos o destino, as circunstâncias, a falta de oportunidades. Buscamos incessantemente a validação externa, esperando que os outros nos digam quem somos. Sartre usa a imagem do garçom que age de forma exagerada como garçom. Ele se esforça tanto para representar o papel que se convence de que essa é sua verdadeira identidade. Mas, no fundo, ele está fugindo da sua liberdade, da sua capacidade de ser mais do que um garçom. A má-fé gera um profundo vazio, uma angústia constante, pois, ao negarmos a nossa liberdade, negamos a nossa própria essência, ou melhor, a nossa capacidade de criar uma essência. Pare um instante e reflita: em que momentos você se flagrou agindo de forma inautêntica, para evitar uma responsabilidade, para agradar alguém? Como você pode agir de forma diferente no futuro? Abrace a sua liberdade. Desmascare a má-fé. Seja você, por inteiro. Sartre não alivia a barra. Ele nos joga de cabeça na piscina da liberdade absoluta. Não há meias verdades, nem desculpas esfarrapadas. Somos condenados a ser livres. Uma sentença que ecoa como um trovão em nossos ouvidos. Não podemos escapar da responsabilidade. Cada escolha, cada ação, define o nosso ser. Essa liberdade Wadakar pode nos causar vertigem. A ansiedade de saber que cada passo tem consequências profundas, que não há um caminho pré-determinado a seguir, pode ser paralisante. Mas resista à tentação de se esconder na má-fé, pois é justamente nessa liberdade que reside a nossa dignidade, a nossa capacidade de criar, de transformar, de dar sentido ao caos. A liberdade não é a ausência de limites. A vida nos impõe barreiras, desafios, obstáculos, mas a liberdade é a capacidade de escolher como reagir a esses limites, de transcendê-los. Somos como navegadores em um mar sem bússola. Não há
há um mapa a seguir, um porto seguro garantido. A direção é nossa responsabilidade, mas a vastidão do oceano nos oferece possibilidades infinitas. Abrace a liberdade, navegue com coragem, crie o seu próprio destino. O olhar do outro, uma força sutil, mas poderosa, que molda a nossa existência. Sartre nos alerta para o perigo de nos tornarmos objetos na percepção alheia. O olhar do outro nos reduz a uma imagem, a um rótulo, a uma caricatura. Esse olhar pode gerar vergonha, angústia, pois nos confronta com a nossa imagem pública, que nem sempre coincide com a nossa autoimagem. Tentamos desesperadamente nos encaixar nas expectativas dos outros, buscando aprovação constante, nos aprisionando em uma jaula invisível. Sartre não nos oferece uma fuga fácil. Não podemos simplesmente ignorar o olhar do outro. Ele é uma realidade inescapável da vida em sociedade, mas podemos escolher como reagir a ele. A chave é reconhecer a inevitabilidade do olhar, mas não se deixar definir por ele. Manter a autenticidade interior, cultivar a nossa própria essência, sem nos preocuparmos demais com o que os outros pensam. Imagine um ator no palco. Ele sabe que está sendo observado, julgado, avaliado, mas sua performance deve ser guiada pela sua interpretação do papel, pela sua visão artística, não pela expectativa da plateia. Assim devemos ser nós, conscientes do olhar do outro, mas fiéis à nossa própria verdade. A angústia, aquela sensação incômoda, opressiva, que nos assalta em momentos de reflexão. A tendência natural é fugir dela, buscar distrações, anestesiar a mente. Mas Sartre nos propõe um caminho radicalmente diferente. Reconheça a angústia como um sinal, um farol que te indica que você está confrontando a sua liberdade, a sua responsabilidade. Em vez de se afastar, abrace-a. Deixe que ela te impulsione para a ação, mas não qualquer ação. Uma ação autêntica, que brote do seu interior, que esteja alinhada com os seus valores, com os seus propósitos. Escolhas conscientes, que te aproximem da pessoa que você deseja ser. Sartre nos convida a nos engajarmos no mundo, a lutar por justiça, a defender os oprimidos, a construir um futuro melhor para todos. Não se limite a contemplar o abismo. Mergulhe nele e emerja transformado. O homem está condenado a ser livre, porque, uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz. As palavras de Sartre como um chamado à ação. Abrace a sua liberdade, assuma a sua responsabilidade e transforme a angústia em uma força motriz para uma existência autêntica e significativa. A filosofia de Sartre, um farol que nos guia em tempos de incerteza, uma bússola que nos orienta em meio ao caos. Sua mensagem ressoa com força no mundo contemporâneo, marcado pela desilusão, pela superficialidade, pela busca incessante por respostas fáceis. Sartre não oferece soluções prontas. Ele nos confronta com a nossa liberdade, com a nossa responsabilidade. Ele nos convida a questionar, a duvidar, a pensar por nós mesmos. E agora, o que você fará com esse conhecimento? Como você aplicará os conceitos sartrianos em sua própria vida? Reflita sobre suas escolhas, sobre seus valores, sobre seus propósitos. Desmascare a má-fé, abrace a sua liberdade. Transforme a angústia em ação. A liberdade é sua, a responsabilidade é sua. O futuro está em suas mãos. Não se deixe paralisar pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. Abrace a sua coragem existencial. Nietzsche, outro gigante da filosofia, nos ensinou que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Encontre o seu porquê, defina o seu propósito e construa uma vida autêntica, significativa, profundamente sua. O legado de Sartre é um convite à autenticidade, à coragem, à liberdade. Aceite o convite.